Em tempos tão políticos e ácidos como os nossos, tornou-se infelizmente um comportamento comum taxar obras de esquerdistas ou direitistas e automaticamente excluí-las do nosso repertório e listas de espera nos principais serviços de streaming. Não parece haver uma vontade generalizada de enfrentamento ou de se perceber uma opinião diferente das nossas, ao menos não durante o momento de entretenimento, fazendo com que filmes e séries, uma vez taxados de socialistas ou fascistas, mesmo que nada tenham a ver com tais ideologias, caiam no cancelamento de certos grupos. Tal comportamento, além de comprometer qualquer tipo de debate mais bem embasado, também propicia a ignorância e as bolhas que conseguimos perceber tão bem na internet. E, em último caso, também faz com que as boas obras caiam no ostracismo, não sendo apreciadas como deveriam. Um reflexo do quão espinhoso se tornou falar sobre política. O que não deveria ser uma regra, mas infelizmente acabou sendo. Ken Loach, diretor britânico, em sua década de carreira com filmes experimentais e documentários, já adotou uma postura assumidamente esquerdista e com vieses socialistas, sobretudo para criticar a suposta utopia social-democrata que rege boa parte dos países da Europa Ocidental, mas que na prática ainda perpetua a desigualdade social e a pobreza, desde que não se concentre nos grandes pontos turísticos dessas nações. Em sua obra mais aclamada, Eu, Daniel Blake, que figurou entre as favoritas do Festival de Cannes no ano seguinte, o teor à esquerda novamente se faz presente, mas para fins científicos não será abordado aqui. Embora mais do que uma obra política, Loach também conseguiu capturar a essência de um fenômeno que transcende o mero espectro político e a ideologia, mas está aparelhado e sistematizado em toda e qualquer manifestação de Estado. O mal presente na vida de qualquer civilização e que, apesar de ter nascido com esses vieses positivos, acabou se tornando o maior fantasma da vida de um cidadão comum: a burocracia. Na trama, acompanhamos a empreitada de Daniel Blake, o protagonista que dá título à obra. Após trabalhar por mais de 40 anos na construção civil, mais especificamente no ramo da carpintaria, por conta da idade e do estresse de ter perdido a sua esposa recentemente, Daniel acaba sofrendo um ataque cardíaco que o impede de voltar a trabalhar, fazendo com que se torne necessário dar entrada em algum tipo de auxílio oferecido pelo governo britânico, que seria correspondente aos nossos auxílio-doença e desemprego. Logo na primeira tomada da trama, podemos perceber que a jornada de Daniel não será nada fácil. A fiscal da Previdência Social, apesar de se definir como uma profissional da saúde, sequer dá atenção para o fato de Daniel ter sofrido um ataque cardíaco. E ao invés disso, apenas segue o protocolo e preenche um formulário de padrão de solicitação para o benefício, mesmo que em nenhum momento essa permita que a informação da saúde cardíaca do personagem seja incluída. Preso a um labirinto de burocracia, Daniel não demora para perder a paciência e perceber que as suas necessidades não seriam atendidas ali. Apesar de haver uma má vontade dos funcionários da Previdência Social para atendê-lo, se percebe também uma apatia que havia tomado conta desse ambiente, causado tanto pelo descaso e a falta de incentivo com essa categoria, como também pela falta de empatia desses personagens por um homem como Daniel, tido apenas como ultrapassado e senil. Incapaz de solicitar os seus benefícios e direitos sozinho, é em uma das visitas que faz à agência que o protagonista acaba conhecendo Kate, uma mãe solteira com 2 filhos que, apesar de tentar dar o seu melhor e se desdobrar para criá-los, ainda assim deixaria a desejar de uma perspectiva estatal e conservadora. Vivendo em uma casa caindo aos pedaços, incapaz de dar alimento e roupas em quantidade suficiente para seus filhos, Kate vaga de emprego em emprego, tentando encontrar estabilidade. Uma palavra que parecia ser apenas um sonho em meio a um Reino Unido mergulhado no desemprego e na frieza dos mandatos de James Cameron e Theresa May. Unidos por essa revolta com o sistema de previdência social, Daniel e Kate acabam se tornando bons amigos, e de certa forma, estabelecendo uma relação de pai e filha que nunca possuíram. Esse é um ponto de grande crítica da obra, pois a aproximação se dá muito rapidamente e de forma até um pouco forçosa, mas também reflete o desespero e a solidão em que esses personagens se encontravam, pois ao serem abandonados por todos ao seu redor, e também pelo governo, estavam completamente sozinhos, e sem ter a quem pedir ajuda, mesmo que vivessem em um sistema que pregava ajudar os seus necessitados. Como já dito, existe um teor muito crítico para como o governo parece negligenciar os pobres e os desamparados, não atribuindo essa culpa diretamente à ineficácia do sistema de previdência, mas sim a uma falta de interesse do governo e das elites em garantir uma vida digna para essa parcela da população. Apesar de estar presente, o que explica esses estigmas que recebeu por se tratar de um filme de esquerda, esse ainda não é o foco, que continua sendo a ineficiência da burocracia e como ela dificulta a vida do cidadão comum. É repetido em inúmeras ocasiões que, para se dar entrada em um benefício social, é necessário que Daniel siga o protocolo, e para isso tinha que acessar um site da Previdência e preencher um formulário de inscrição. O que pode parecer simples para muitas pessoas, já se mostra como a primeira barreira para o personagem.
que, não tendo ninguém próximo que o poderia ajudar, e por se tratar de uma pessoa já de idade, não consegue fazê-lo sozinho. Alguns poucos estranhos até mesmo se oferecem para ajudá-lo na biblioteca pública, mas a boa vontade dessas pessoas se mostra insuficiente porque eram incapazes de compreender a urgência do personagem e ao mesmo tempo manter a privacidade desse em seus dados. A automatização dos sistemas, embora promova uma maior agilidade na solicitação desse tipo de benefício, também exclui, como o filme bem mostra, e se coloca como a primeira barreira para pessoas menos favorecidas terem uma vida digna, mas está longe de ser a última. Em outro momento, quando vai presencialmente até a agência, uma das funcionárias, que até já conhecia a sua situação e havia se apegado ao seu drama, até mesmo se oferece para ajudá-lo a preencher o formulário, ato que a faz ser punida por criar um precedente que poderia ser utilizado por mais pessoas no futuro. Tal cena, além de escancarar que tal política é de fato excludente, pois dificulta o acesso a direitos daqueles que não possuem internet, também revela um outro fator determinante da burocracia, como ela monotoniza todo tipo de processo. Todos os funcionários daquele departamento eram terceirizados, como é dito em dado momento na obra, e todos eles possuem vidas próprias, e presumivelmente a vontade de ajudar o próximo, sendo interessante como isso não se manifesta em momento algum. A rotina em uma agência de benefícios era tão maçante e monótona que todos os funcionários dali chegam em um estado onde não querem ou simplesmente não podem fazer nada para ajudar um cidadão comum. A entrevista de Kate, por exemplo, não é aprovada porque a personagem chega cerca de 20 minutos atrasada, um fenômeno comum nas grandes cidades, mas que não consegue ser levado em consideração para um burocrata, fazendo com que ela perca boa parcela do seu benefício por conta disso. Todos ali haviam se tornado apenas pontas de um universo burocrático muito maior, cheio de regras e nomenclaturas que uma pessoa comum era incapaz de compreender. Qualquer solicitação que quebra o protocolo deveria ser levada aos superiores, que analisam o caso e ligariam ou mandariam uma carta com uma resposta, a qual tinha que ser esperada pelo correio, fazendo com que o processo demorasse no mínimo semanas, se excluindo o fato de que muitas dessas pessoas precisam dos seus benefícios no presente, pois precisam comer e pagar as suas contas. A questão do desemprego estrutural e do desespero das classes mais simples, embora não seja tão aprofundada quanto as demais políticas da obra, também é presente aqui, e se desenvolve em paralelo com essa aproximação fraternal que ocorre entre Daniel e Kate. Ambos estavam desesperados de sua própria forma. Temiam a solidão, o desejo e o preconceito que sofreriam, especialmente no caso de Kate, que fazia o possível para que seus filhos não fossem estranhos na escola, apesar de suas roupas surradas e a ponto de estragar. Isso se torna particularmente tocante nos momentos em que a personagem abre uma lata de ervilhas em uma doação de alimentos, rouba artigos de higiene femininos e aceita o emprego como garota de programa. Tais frases podem não evocar o mesmo impacto, ou quando aceita um emprego como garota de programa. Tais frases podem não evocar o mesmo impacto de quando visto em tela, sendo a experiência da obra um exercício de empatia. É impossível não se tocar pela trama de Kate, que apesar de todas as dificuldades, ainda faz o inimaginável por seus filhos, mesmo que isso significasse a humilhação, a fome e a perda da dignidade. Diante disso, fica compreensível e até mesmo em parte justificável a revolta de Daniel Blake, que em um ato de protesto resolve pichar a parede de fora da agência, em um manifesto onde ele declara não deixar o local e morrer de fome até ter uma resposta sobre o seu benefício. Coincidentemente ou não, tal ato faz com que o processo seja agilizado a tal ponto em que uma audiência é marcada em questão de dias, mas não há tempo de sair antes do segundo ataque cardíaco, que dessa vez ceifaria sua vida. O final, com a morte de Daniel, embora chocante, é condizente com o teor crítico que a obra havia adquirido até ali, colocando que a interferência de sistemas baseados na burocracia, feitos propositalmente para que dificultem o acesso das classes mais pobres aos seus benefícios, podem ser causadores indiretos de centenas de mortes como essa. Pessoas que morrem em filas de hospitais, nas portas de agências ou mesmo de fome, são todas vítimas de um estado inchado, e que mesmo assim é incapaz de lhes prover o que há de mais básico para a sobrevivência humana. Com isso, pode-se perceber o teor político do autor, mas também se percebe que as interpretações de Daniel Blake, vão muito além dessa. Talvez seja a hora de rever a forma como tratamos o próximo, rever a forma como estruturamos a nossa política e o nosso governo. Pessoas morrem na calçada sendo que pisamos ao lado delas. Talvez seja a hora de deixar de fingir que vivemos em um mundo assistencialista e de fato construir um, ou ao menos dar a oportunidade de viver dignamente para todos, um direito facilmente esquecido em meio à acidez e à letargia de agora.